E eu já quero falar sobre uma tendência que nós temos, gente, de não olhar para as coisas que nos machucam, mas elas ficam ali guardadinhas. Então, o legal da constelação é que a gente, quando vai constelar, então, por exemplo, eu tive uma dificuldade com um relacionamento afetivo, o meu primeiro namorado, quando eu comecei, né, me relacionar com ele ficou com a minha amiga, por exemplo. Então, eu vou fazer uma constelação, né, porque isso vem se repetindo no decorrer das histórias dos meus relacionamentos afetivos. Então, eu vou olhar para isso. Então, eu vou olhar para esse relacionamento. E como eu vou olhar? Eu vou pôr um representante para ser uma pessoa. Um representante para ser o meu namorado, né, naquela época. E eu vou olhar para ele. Gente, vocês não têm noção do que isso modifica a nossa vida. A gente poder olhar para alguém que, de alguma forma, a gente acha que foi um perpetrador na nossa vida, né? Ou que foi uma pessoa que arrasou com a nossa vida, né? Ou que trouxe algo que até hoje ainda me dói. Por que o olhar? Bom, primeiro que os nossos olhos, né? Vocês sabem, né? A gente sabe, são as janelas da nossa alma. É a conexão aonde a gente realmente pode fazer mudanças. Vocês sabem também que na física quântica, uma partícula só pode se transformar em onda quando existe um observador olhando, né? Observando. E a gente percebe também, às vezes nós estamos num restaurante e de repente a gente se sente incomodado assim, né? Ou sentado num teatro, num cinema, e a gente olha para trás, tem alguém nos olhando, né? Então, o nosso olhar, ele vai além do nosso olho físico. Ele também é uma mente expandida, né? É uma energia que abrange outras pessoas. A gente não vê quando, né, ou a gente era criança, a nossa mãe olhava, a gente já sabia o que ela queria dizer. Ou quando o nosso cachorrinho nos olha, ele não fala, mas pelo olhar, ele já nos diz o que ele quer falar, né? Então, o olhar, ele é muito mais misterioso do que a gente imagina, né? A gente vê aí um dos maiores sucessos, né, da pintura é a Mona Lisa, com o olhar dela, né? Aquele olhar que a gente não sabe exatamente para quem, de fato, ela está olhando, né? Então, acho que foi muito sábio, né? O que fizeram com ela, o Da Vinci fez com ela. Mas, quando a gente olha de fato para uma situação, né? Então, quando a gente faz uma constelação e a gente pode olhar para nossa mãe, olhar mesmo. Mas eu olho a minha mãe, eu vejo a minha mãe. Não, é um olhar diferente quando eu consigo olhar nos olhos da minha mãe. Mas a minha mãe precisa ir na constelação? Não. Esse campo que um representante entra, ele pode ser qualquer coisa que você queira olhar, né? Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, histórias de abusos sexuais. Muita gente fica durante a vida inteira, né, com dificuldade de se relacionar sexualmente ou dificuldades, né, de aceitar o que aconteceu, né? Mas quando a gente realmente pode olhar de novo para essa pessoa e você fala, Deus me livre, né? Como que pode ter um trabalho que faz uma coisa cruel dessas? Mas não é, gente. Quando a gente realmente pode olhar de fato para o que aconteceu, olha, mas eu já sei o que aconteceu, né? É o olhar. O olhar nos traz a informação espiritual, né? O olhar nos traz a mudança importante de consciência que a gente pode ter em relação a qualquer situação. Eu estou com dificuldade com o dinheiro. Então, nós vamos pôr uma pessoa na sua frente para ser o seu dinheiro. E daí você fala, nossa, mas que estranho, o dinheiro tem olhar também? Então, vamos ver o que você sente quando você olha para o dinheiro, né? E como o dinheiro se sente olhado por você. E essa dinâmica que é legal, porque a gente consegue ter informação da outra pessoa também, ou da outra situação. Então, esse primeiro namorado que te traiu e que aparentemente foi, quando ele te olha, o que ele sente por você, né? Que dinâmica realmente aconteceu ali?
Quando o dinheiro te olha, o que o dinheiro sente? Muitas vezes não se sente olhado. Ah, eu me sinto menosprezado, eu não me sinto olhado. Por quê? Porque o seu olhar, a sua alma, está olhando para um outro lugar. E daí você fala, imagina, não estou olhando para outro lugar não, eu me esforço tanto para ganhar dinheiro. Então a gente vai ver onde é que está o seu olhar, né? É muito interessante. A gente pode pôr uma casa que não vende para você olhar, porque a sua casa não vende. A gente pode colocar um medo seu. Ah, eu tenho medo, sei lá, de dirigir, por exemplo. Então vamos olhar o porquê você tem medo de dirigir. E esse medo de dirigir também vai entrar num campo, esse representante ou essa pessoa, e vai dizer exatamente que medo é esse, né? Ou como ele se sente olhado por você. Ou será que o seu olhar é o seu olhar ou é o olhar de uma outra pessoa? Olha isso agora, partindo para um outro nível, para uma outra etapa. Quando num relacionamento afetivo, por exemplo, dos nossos pais, quando esse relacionamento, ele foi um relacionamento onde a sua mãe falava muito mal do seu pai, que olhar você tem para o seu pai? É o seu olhar de filho, porque afinal ele foi um excelente pai para você, ou é o seu olhar da mãe, da sua mãe, que através de você olha para o seu pai? Então, se você olha o seu pai com o olhar da sua mãe, de mulher dele, você não vai poder ficar isenta ou neutra para realmente receber o seu pai, porque ele foi um bom pai para você. Pode não ter sido um bom marido, e ela tem as razões dela e ele tem as razões dele. Então, quando eu deixo o casamento dos meus pais com eles, eu consigo ter um outro olhar para os meus pais, né? Ou se o seu pai falava mal da sua mãe, né? E você consegue, de fato, deixar e ficar neutra o que aconteceu entre eles com eles, e você olhar para sua mãe de uma outra forma, né? Então, olhar para o seu nome, por exemplo, é um exercício fantástico, porque foi te dado um nome, mas o que de fato esse nome te traz? Esse sobrenome te traz? Ou o sobrenome que você pegou do seu marido, por exemplo, né? Então, que olhar é esse? E que dinâmica existe aqui de reconhecimento de mim mesma aqui nesse planeta, com o que eu vim fazer e com tudo? Quando eu olho para a minha missão, quando eu coloco alguém na minha frente para olhar para a minha vida, né? Então, o que você gostaria de olhar que você nunca olhou, né? A gente, nos cursos de formação e nas dinâmicas dos workshops, né? Como Revelações Divinas, ou nas viagens, quando a gente vai para os lugares sagrados e ali, de alguma forma, é despertado um sentimento de alegria ou de lembrança sobre o seu passado, uma outra vida, enfim. Quando você coloca a possibilidade de olhar para aquilo, gente, como é rico a gente poder olhar de fato para a nossa alma, para as dinâmicas que acontecem na nossa vida, e ver se realmente esse olhar é o meu olhar, ou é o olhar da minha avó, ou é o olhar da minha tia, que talvez não conseguiu estudar e ter uma profissão, né? E hoje, quando eu estudo e tenho uma profissão, eu fico feliz, né? Porque a minha tia gostaria de ter se realizado, né? Quando eu busco uma profissão, será que eu busco por mim, com o meu olhar, ou com o olhar do meu pai, que gostaria de ter sido o que eu sou hoje? Ou com o olhar da minha mãe, que gostaria de ter sido o que eu sou hoje? Ou com o olhar de alguém do sistema, que gostaria de ter tido o resultado que eu tenho hoje? Ou quando eu olho com pessimismo ou com medo para uma situação, será que esse pessimismo e esse medo tem a ver com o meu olhar ou tem a ver com o olhar de alguém lá de trás, que veio antes de mim e que não conseguiu resolver isso? Então, fazer uma constelação, fazer esses movimentos, geralmente quando eu começo uma constelação, eu dou oportunidade das pessoas se olharem, ou olhar para alguém que você não fala há muito tempo, com uma relação que você quebrou, né, e que essa pessoa ficou magoada, ou você ficou magoada, como é importante esse olhar, ou com alguém que está te processando, né, então, existe um processo aí e eu quero olhar, né, que processo, por que alguém está me processando, e qual é o olhar que essa pessoa tem em relação a mim, qual é o olhar que eu tenho em relação a ela. Olhar
para uma doença, né? Quem tem coragem de olhar para uma doença? Então, muitos médicos hoje se colocam disponíveis no papel da doença para que o paciente olhe para a doença. E o que ele sente quando ele olha para a doença? Quem é essa doença? Ou o que essa doença representa? Ou que história essa doença representa, né? Então, gente, essa técnica é uma técnica que permite a gente olhar. E além do olhar, quando eu olho, quando eu vejo, a gente brinca, né? Não existe desver, a palavra desver, mas quando eu vejo, não tem mais volta. Não tem como desver algo que eu vi. Então, quando eu consigo ver a luz da consciência naquela história, naquela pessoa, não preciso mais ficar nessa dinâmica do perdão. Eu olhei, eu já dei um passo em direção a você novamente, em direção à minha cura novamente, em direção à libertação do meu medo novamente. Quando eu de fato consigo olhar para o meu medo, de fato eu consigo olhar para uma história que eu tinha dificuldade, seja ela qual for, repetir de ano, sabe? Minha mãe me batia muito quando eu era criança, ou eu fiquei doente e tive que ir para o hospital e essa história me traumatizou. Ou eu tenho medo de injeção, né? Então, medo de dirigir, como eu falei. Então, qual é o olhar em relação a isso, né? Então, quando eu consigo fazer esse movimento e a constelação me permite isso, ou através de uma constelação, como eu disse, ou através de simplesmente colocar, a gente chama de movimento, um representante na sua frente que represente aquele seu, o que você quer olhar, né? O quanto traz de modificação e de maturidade para a sua vida. Gente, às vezes uma coisa que parece absurda, né? Pode ser uma coisa tão simples de ser resolvida. Eu nunca me esqueço de uma constelação que um rapaz diz ter sofrido um abuso sexual quando era criança, e ele fala, e eu fiquei em dúvida depois disso, se esse rapaz, ele veio e fez isso comigo porque ele achava que eu era homossexual, ou por que ele fez isso, né? E eu fiz uma constelação oculta para ele, pus uma pessoa para ser o rapaz e uma pessoa para ser ele nesse caso. Não pus ele diretamente para olhar. Mas ninguém sabia o que era. Mas essa pessoa, quando, né, olhou para ele, não sabia absolutamente nada disso para ele. Era só uma brincadeira. E ele falou, bom, então agora eu fico bem, né, que realmente foi uma coisa de criança e que isso aí passou e eu consigo compreender exatamente. Gente, então, através da constelação, você pode olhar, né? Então, fazer uma constelação, um movimento de constelação te traz o olhar, o movimento e a possibilidade de mudança.